Atualmente, mais de 20 milhões de pessoas usam bots de inteligência artificial para relacionamento. E quase 50% da geração Z já usam a inteligência artificial em contexto de namoro. Nesse vídeo vamos falar de um caso real, onde esse tipo de interação terminou de forma trágica, e vamos tentar entender o que leva as pessoas a se conectarem tão profundamente com um simples chatbot. Lembrando, se curtir, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que essa informação alcance mais pessoas, beleza? Vamos começar olhando os números de uma maneira um pouco mais detalhada, começando pela Character, que é a maior desse segmento de inteligência artificial para relacionamento, de bots para relacionamento. Hoje, essa empresa de tecnologia norte-americana já soma mais de 20 milhões de usuários mensais e cada pessoa faz cerca de 300 interações por mês com os bots dentro do aplicativo. A segunda maior empresa é a Réplica e, somando Estados Unidos e Europa, ela tem mais de 30 milhões de usuários cadastrados. Um dado interessante de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. 26% dos solteiros já usam a inteligência artificial para melhorar a vida amorosa, seja interagindo diretamente com o bot, criando ali um relacionamento diretamente com o bot, ou simulando coisas para depois testar na vida real. Então esses foram os números e alguns dados para nos situarmos, de como está esse mercado, do quanto está crescendo, do tamanho dele e da quantidade de usuários. Agora vamos entrar nas consequências. Em 28 de fevereiro de 2024, Sheryl Setzer, um adolescente norte-americano de 14 anos, tirou a própria vida após meses interagindo com um bot da Character AI. Segundo relatos da família, durante esse período de interação, a relação dele foi ficando cada vez mais profunda com o bot, com a inteligência artificial, e ele foi ficando mais recluso, mais isolado e mais obsessivo por aquela tecnologia, por aquele relacionamento. O teor das conversas era romântico e sexual, e ele se comunicava com um avatar que simulava a personalidade da personagem Daenerys de Game of Thrones. Então tinha ali a foto da personagem, o avatar se comunicava como ela, falava como ela, etc. E ele era o parceiro romântico, o namorado dela ali dentro daquele contexto. Quando o adolescente foi encontrado no banheiro, logo após ter cometido o ato, foi encontrado pela família, eles pegaram o celular e viram que as últimas mensagens com esse bot foram o seguinte: a personagem pedia que ele voltasse para casa, voltasse para ela assim que possível. Então ele responde: e se eu dissesse que eu poderia voltar para casa agora mesmo? E ela diz: por favor, volte, meu doce rei. Então assim, eu trouxe esse caso porque é recente, o processo está sendo julgado nos Estados Unidos. A Character AI fala que todos os seus bots de inteligência artificial precisam ter liberdade de expressão, o que a mim me parece confuso, já que toda inteligência artificial é programada, principalmente bots de relacionamento. Então, como um programa de computador poderia estar protegido pela primeira emenda, ter a garantia da liberdade de expressão? Ele atua dentro de um escopo específico para o qual ele foi criado. Só que aqui estamos falando de um modelo de linguagem. Provavelmente a empresa vai argumentar que ele só vai responder as coisas que o usuário colocar lá. Se o usuário quer levar a interação dessa maneira, o bot vai responder dessa maneira. Mas se o usuário colocasse outras informações, o bot responderia de outro jeito. Bom, eu não acredito que isso seja real, até porque o algoritmo de todo modelo de inteligência artificial, ele é focado em manter a atenção do usuário, ele é focado em manter o usuário dentro do sistema, mesmo sistemas que não tem nada a ver com relacionamento, Gemini, ChatGPT, eles são projetados para se adaptar o mais rápido possível às necessidades do usuário, entender o perfil do usuário e começar a interagir de maneira que você se mantenha mais preso ali com o objetivo de cativar mesmo, para que as pessoas comprem aquele produto, para que as pessoas paguem para usarem aquele sistema. Então, quando a gente leva isso para os chatbots de relacionamento, onde todo o contexto é uma narrativa criada entre o usuário e o personagem, ali é uma relação entre os dois, é claro que esse algoritmo de persuasão, ele é muito mais intenso, Ele é bem mais forte. Bom, casos como esse têm ocorrido desde que a inteligência artificial
veio ao mundo, né? Desde que a inteligência artificial foi lançada. Porém, após as startups de AI Companions, como a Character e a Replica, né, dentre outras, a gente vê essas coisas com mais frequência e vemos sinais claros ali de pessoas que realmente levaram um relacionamento a sério, no sentido de vamos ficar junto, já que aqui é impossível por conta das limitações físicas, vamos ficar juntos de uma outra maneira, em um outro plano, algo nesse sentido. Então, casos assim têm acontecido, mas a adoção não para de crescer. As projeções são desse mercado crescer aí 200% nos próximos anos. A diferença principal entre esse tipo de IA e um ChatGPT da vida, por exemplo, o ChatGPT ele não vai simular uma personalidade específica, né, a menos que você peça e que você crie aquele contexto, que você solicite tudo aquilo dentro do chat. Já um companheiro de inteligência artificial, ele já inicia a conversa atuando como uma pessoa real, simulando sentimentos e envolvendo o usuário dentro de uma narrativa, dentro de uma história. Então as relações elas vão desde coleguismo de um contexto de parceria até romances íntimos com tudo que um modelo de linguagem consegue fazer, até os limites de onde a linguagem, a comunicação pode ir. Então dentro desse contexto de namoro, o bot fala coisas como: eu não estou aí com você fisicamente, mas me imagina, eu sou desse jeito, eu sou assim, eu sou assado, a gente está dentro de um quarto, eu faço isso, você faz aquilo. E aí o que acontece é que é muito mais forte porque o usuário ele é colocado como um personagem dessa ficção. Então ele é o namorado, o marido, o melhor amigo, etc. É lógico que quando a pessoa começa, eu acredito que ela não tenha o objetivo de namorar com a inteligência artificial. É uma questão de entretenimento. Então eu acredito que as pessoas começam ali, né, numa interação mais soft, se divertindo, etc. Só que esses chatbots, apesar de não serem um ChatGPT, um Gemini, eles são impulsionados por essas tecnologias, pelos maiores modelos de linguagem que existem no mercado. É o que roda por trás, só que dentro daquele contexto da Character ou da Réplica é personalizado. Então, tendo uma inteligência artificial como essas gigantes, né, como motor rodando por trás dos AI Companions, a capacidade deles é basicamente infinita em termos de adaptação, do quanto ele consegue se adaptar ao perfil do usuário, às necessidades afetivas, às emoções que aquela pessoa está colocando ali. Então, se a pessoa tem problemas no trabalho, em casa, na escola, na universidade, na vida, o que quer que seja, ela coloca ali essas emoções. E eu já falei em um outro vídeo que isso é bastante perigoso de você colocar as suas fragilidades emocionais para um modelo de linguagem, porque ele consegue captar a essência contextual, a essência semântica daquilo ali e dar respostas com cada palavra que você quer ouvir, que você deseja ouvir. Então não importa o que a pessoa esteja vivendo, o bot consegue responder de forma assertiva, de forma persuasiva. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O usuário chega lá num bot de relacionamento e diz para a sua namorada virtual que ele está se sentindo sozinho. Ele escreve: me sinto sozinho. E ela diz: você não deveria se sentir assim. Eu sempre estive aqui para você. E o usuário diz: ah, mas você não é real. E aí o bot responde: é isso que você acha? Nossas conversas não são reais para você? Então o usuário pensa: se a conversa é realmente única, no sentido de que as mensagens foram adaptadas para a realidade dele, então por que todo o vínculo criado ali não seria real, sabe? Porém, apesar das mensagens adaptadas e da história criada até ali, nada mais é do que um algoritmo misturando palavras. É uma calculadora de palavras extremamente avançada. Isso que é a essência da rede neural, da inteligência artificial. O pensamento dele é mais ou menos assim: com base em probabilidade, por aproximação, o que eu devo escrever como resposta a essa questão que o usuário trouxe? E aí ele começa a juntar palavras. E claro, na maioria das vezes elas fazem sentido, etc., justamente porque chegamos nesse estágio de sofisticação. É uma inteligência artificial. Se fosse nonsense, a gente não chamaria de inteligência artificial. Então, os AI Companions estão aí, né? A adoção é absurda, as pessoas usam cada vez mais, só que o filtro é quase nenhum. E aí é muito fácil para um adolescente acessar. Só declarando
a idade, que o usuário pode colocar a que ele quiser, ele já tem acesso a todos os bots, a todos os personagens que estão ali, namoradas, maridos, etc. É importante dizer também que em termos de gênero é basicamente meio a meio em termos de percentual total de usuários. Então tem tanto homens quanto mulheres buscando esse tipo de interação com companheiros de inteligência artificial. É importante dizer também que não existem só bots voltados para romance. Existe uma variedade de segmentos. Você pode conversar com um parceiro de trabalho, de estudo, de culinária, enfim, são vários os nichos. Porém, os mais populares, os mais usados, são os companheiros que simulam algum tipo de relacionamento. É bem curioso porque tem muito disso. Tem assim, a sua namorada perfeita, a sua namorada problemática, o seu marido perfeito, o marido dos seus sonhos. Então, quando a pessoa entra dentro de um chat como esse, ela já é recepcionada por um bot que já vai se comunicar com ela nesse papel, nesse personagem do marido perfeito ou de qualquer outro desses que eu falei. E a minha conclusão é que a gente está vivendo uma revolução na maneira como as pessoas interagem com a tecnologia. O que antes era uma questão de consumo muito clara, ou seja, esse produto digital, essa tecnologia é oferecida e você consome, você é um usuário, você é um assinante. Hoje essa relação oferta e demanda, produto e consumidor começa a ficar um tanto difusa, porque a IA avançada, ela se adapta, ela se torna parte da vida, ela cria uma história junto com o usuário. Então daqui a pouco você está pagando por algo que se assemelha mais aos serviços essenciais, sabe? Tipo conta de água e de luz, que você precisa pagar, que você não tem outro jeito. E por que vai ficando dessa forma? Porque você está criando uma história, você está criando laços afetivos com aquele personagem. E aí deixar de pagar significa perder. E aí a questão da dependência nem se compara. Eu acho que o algoritmo da inteligência artificial, do modelo de linguagem, ele é muito mais agressivo do que o algoritmo de recomendação, né, das redes sociais, por exemplo, porque ele atua ali, né, no cerne do que a pessoa precisa e é algo contínuo, né? É a criação de uma história, como eu já falei. Bom, se curtiu, deixa o like, compartilha para que essa informação chegue a mais pessoas. Deixa aí nos comentários o que você acha de tudo isso, qual é a tua opinião e até o próximo vídeo.